Após quase 10 dias do massacre na escola Bom Pastor em Blumenau, as aulas voltam à normalidade. E você vai ver também. Aumenta o número de pessoas que querem comprar motos no país. As vagas crescem nos pequenos negócios no Brasil. Plano de mobilidade urbana está sendo desenvolvido em Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, 1h mais 16 minutos. Estamos chegando com o Informe Região nessa semana que é um pouquinho mais curta para uns aí, né? A gente segue informação todos os dias, mas tem feriado essa semana, na sexta-feira, feriado de Tiradentes, e a previsão do tempo já não é muito boa para você que queria viajar, pegar uma praia. Daqui a pouco a gente vai ampliar as informações do tempo durante essa semana, mas já aviso que hoje as temperaturas não devem subir tanto. No final do dia vai cair bastante, chegando na casa dos 21 graus, 20 por aí, então é bom sempre levar aquele casaquinho. Não há previsão mais de chuva para hoje, mas a qualquer momento aí em algumas regiões pode virar o tempo. A Defesa Civil só faz o alerta do declínio das temperaturas, que essa semana vão cair bastante, principalmente de madrugada. Então, daqui a pouco a gente amplia toda a previsão do tempo para você. E após reformas que envolveram a comunidade, os pais das crianças que estudavam no CI Bom Pastor, a escola reabriu na manhã desta segunda-feira após um massacre no último dia 5 de abril, que vitimou 4 crianças, e o local de ensino também é particular e atende 200 crianças no total. Além da creche onde houve o ataque, as aulas da rede municipal da cidade também foram retomadas nesta segunda-feira. No estado, todas as escolas terão ao menos um policial armado, as escolas estaduais. Essa é a promessa do governador Jorginho Melo, que também falou, né, essa semana, e hoje, a partir das 2h da tarde, amanhã a gente amplia essas informações para você. O delegado estadual da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, vai aí fechar e divulgar as informações do inquérito policial, aonde vai haver o indiciamento, né, desse homem que acabou fazendo a invasão no colégio no dia 5 de abril, matando 4 crianças, deixando outras 4 feridas. Então, hoje, a Polícia Civil entrega o inquérito ao Ministério Público para aí terminar as investigações, o processo, e saber se ele irá a júri logo em seguida. Então, a gente vai trazendo essas informações ao longo da nossa programação após essa coletiva que está marcada para hoje às 2h da tarde. Um evento em São Paulo mostrou novas tecnologias do setor de construção civil, unindo tecnologia e sustentabilidade. Leonardo Félix passou lá para conferir e mostrar tudo para a gente. O setor da construção civil deve crescer este ano 4,5%. A retomada do Programa de Habitação Popular do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, a estabilidade dos preços dos materiais de construção e a melhora da economia do país, aos poucos impulsionam o mercado. A FEICOM, principal evento de negócios para os profissionais do mercado de construção civil e arquitetura do Brasil e de toda a América Latina, acontece no São Paulo Expo Center, na zona sul da capital paulista. Somente nos 2 primeiros dias do evento, mais de 50% do público estimado compareceu à feira, superando as expectativas dos organizadores. Neste ano, a feira cresceu, com uma ampliação de mais de 40% do espaço para vendas com relação a 2022 e um acréscimo de 50% no número de expositores, com cerca de 700 marcas. Construção e tecnologia estão andando lado a lado. Novas tendências revolucionam o mercado aqui no Brasil. E uma metodologia recente integra dados aos processos de engenharia, projetos e orçamento da obra, gerando economia e sustentabilidade.
BIM, do inglês Building Information Modeling, é a metodologia da construção civil que mais cresceu nos últimos anos e já é uma realidade no país desde 2021. É um processo de trabalho colaborativo e em tempo real para a gestão de projetos de construção. Por meio de ferramentas de software para modelagem de edifícios em 3 dimensões e em tempo real, o BIM consegue centralizar todas as informações em um único modelo, permitindo o estudo de todo o seu ciclo de vida, do projeto à posterior demolição. Com todos esses avanços, os benefícios são visíveis, tanto no menor tempo e custo de produção, além de proporcionar uma construção mais sustentável. A Feicom apresentou uma casa feita em apenas 6 dias, que mantém os padrões de qualidade e segurança. Eu diria que nós temos um ganho próximo de até 30% em relação ao modo convencional. Por exemplo, essa casa, na elevação da alvenaria, eu já levo elétrica e hidráulica embutida. Então eu não tenho um retrabalho, eu não tenho um corte de paredes para fazer as devidas instalações. À medida que eu monto a laje, eu já tenho os compensadores, as canaletas J, e eu vou apoiando tudo sem quebras, zero de resíduos, sem uso de madeira. E aí eu entro com o sistema de cobertura metálico e já com o quantificativo de todo o material, quantificativo, por exemplo, das telhas. Então não vai tendo sobra de material, nem retrabalho, nem quebra. Por meio de soluções em realidade aumentada, é possível monitorar o que está acontecendo e replanejar a obra em tempo real, direto do canteiro, além de possibilitar uma apresentação imersiva do projeto a clientes e a todas as áreas envolvidas no empreendimento. Com isso, através de uma modelagem 3D, a gente cria o que chama um gêmeo digital. A gente leva esse gêmeo digital para aplicações como realidade aumentada e virtual, para ter não para marketing, mas sim para uma interação, para gestão, para colaboração, para melhoria e gerar um retorno maior em cima de uma construção. No meio de tantos avanços tecnológicos, sua casa também merece alguns mimos. Você pode instalar, por exemplo, uma banheira spa que ajuda no tratamento de doenças crônicas. Ou ter um vaso sanitário controlado por controle remoto. Mas entre tantas opções, eu gostei mesmo dos assentos sanitários decorados feitos pela artista plástica Carol Stefanini. Ela fez um exclusivamente pra gente, para encerrar essa reportagem. Tem de tudo um pouco, aí vai do gosto de quem tem a sua residência. E a hora da construção é sempre uma hora de muitos detalhes, acabamentos, enfim. E, claro, procura de um bom trabalho para fazer tudo isso. O Sebrae fez um levantamento onde mostrou que as pequenas empresas estão liderando o ranking das contratações com carteira assinada no país. Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o levantamento do Sebrae mostrou que as pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 85% das vagas de trabalho somente em fevereiro. Dos 241.785 novos postos de trabalho criados, 206.697 vagas foram abertas por negócios de pequeno porte. No ano de 2022, esse tipo de empresa teve 78,4% de participação na geração total de empregos. Economistas avaliam que as vagas geradas pelas pequenas empresas reduzem a concentração da economia, absorvem uma mão de obra que depende de menos tecnologia, além de serem mais perto da casa das pessoas. Segundo o CAGED, o ramo de serviços foi o que gerou mais empregos em fevereiro, com mais de 135 mil contratações. Depois vem a indústria da transformação, que respondeu por 37 mil vagas, enquanto a construção criou 22 mil postos. Já o comércio teve saldo negativo, com o fechamento de 1.344 vagas de trabalho. As médias e grandes empresas tiveram saldo negativo em fevereiro pelo segundo mês seguido, com mais demissões do que contratações. No acumulado desse ano, dos 326 mil empregos gerados, 83% foram nas micro e pequenas empresas. A seguir, a Organização Mundial da Saúde faz novo alerta sobre o uso do capacete. Olá,
minhas amigas, eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de fazer um convite todo especial para você. Amém? E esse convite é para o dia 22/4, às 15 horas. O endereço aqui na nossa sede regional, Rua Miguel Patrício de Souza, 300. Aqui nós estaremos reunidas com um exército de mulheres buscando a presença de Deus. E o tema é forte, diz assim: aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Estou parafraseando para você, Abacuque 3:2. Olha, minha amiga, vai ser forte. Eu, se fosse você, não ficaria de fora. E você, meu amigo, também que está assistindo, faça também um convite para sua esposa, faça o convite para sua irmã, faça o convite para suas amigas. E não se esqueça, o endereço, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, sede regional aqui de Criciúma. Estarei juntamente com a pastora Keise, isso mesmo, a coordenadora do MQV aqui de Santa Catarina. Vai ser bênção em nome de Jesus. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunho de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. O que foi semeado entre as pedras é a pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, é uma pessoa superficial, né? Em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia, ela logo se ofende e recua. Tem muita gente que ainda não tem raiz, irmãos, porque o capeta consegue remover ela de um lado para o outro. Você sabe que isso atrasa a vida de uma pessoa, atrasa um casamento, uma vida feliz. Querido, não seja de pouca duração não. Se alguém já falou para você, eu quero ver até quando você vai ficar na igreja. Você vendeu drogas, você se prostituía e você não sei o que. Eu fiz tudo isso, mas hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Pastor, então eu preciso jejuar? Precisa, irmão. Leia mais a Bíblia, porque em Mateus 24:13 a Bíblia diz: aquele que caminhar com Deus até o fim, ele receberá a coroa da vida eterna. Com as contas apertadas e a pressa da locomoção pelas cidades, a produção e as vendas de motocicletas têm atingido resultados valiosos para a economia brasileira. Menos gasto com combustíveis, agilidade e preço. Esses são alguns dos pontos principais para a escolha cada vez mais decisiva do público na hora da aquisição de um veículo motorizado. Os dados da Abraciclo, associação do setor, demonstraram um mercado superaquecido, já que com 23 dias úteis, março registrou média diária de 6.349 unidades negociadas no varejo. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve um dia útil a menos, a alta foi de 26,9%. Em março de 2022, foram vendidas 5.002 motos por dia. Seguindo a tendência de compra, o setor de motocicletas mantém o ritmo de crescimento e no primeiro trimestre deste ano foram fabricadas 397.070 motos. Os números representam uma alta de 21,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor dos últimos 9 anos.
Projetado para o restante do ano, o desempenho dos primeiros 3 meses, a produção chegaria perto de 1.600.000 motos. Já a estimativa para as vendas em 2023 é atingir 1.490.000 motos, alta de 9,4% em relação ao ano passado. Apesar da expansão expressiva, o perfil do mercado se mantém. Dessa forma, foi analisado que quanto mais forte a fabricante for na baixa cilindrada, ou seja, até 160, é maior a força de venda. Um exemplo disso está nos emplacamentos de motos, que nessa faixa de cilindradas ficaram em torno dos 80% de tudo que é vendido. Isso porque o mercado externo não aparece como opção para crescimento significativo para a indústria de motos. Os fabricantes embarcaram cerca de 10.276 motos nos 3 primeiros meses deste ano. O volume é 2,9 menor que o registrado no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, mesmo com toda a crise econômica que enfrenta, a Argentina foi o principal mercado para a moto brasileira, com 27,3% do total embarcado. A Colômbia aparece em segundo lugar, com 25,2%, seguida pelos Estados Unidos, com 14,5%. A Organização Mundial da Saúde fez um novo alerta sobre a importância do uso do capacete para a prevenção às mortes de trânsito. A repórter Maria Clara Leite traz essas informações para a gente. Segundo a OMS, o traumatismo craniano é a principal causa de morte de condutores de motos no mundo. Mas, por outro lado, ainda de acordo com a entidade, o uso do capacete pode reduzir em até 74% os ferimentos cerebrais. Esses dados fazem parte do novo manual criado com o objetivo de aumentar a adesão ao item pelos motociclistas. O guia da Organização Mundial da Saúde fornece conselhos aos gestores de políticas públicas e legisladores sobre as regulações e ações que visam o uso seguro de capacetes de qualidade para prevenir mortes nas estradas. O manual sugere ainda uma lei universal que obrigue o uso do item de segurança. A OMS alerta que, conforme aumenta a quantidade de motos no planeta, cresce também o desafio social e econômico para a prevenção de lesões causadas no trânsito, principalmente nos países de baixa e média renda. Segundo a entidade, se as tendências atuais continuarem, acidentes graves aumentarão drasticamente na maior parte do mundo nas próximas 2 décadas, com maior impacto recaindo sobre os cidadãos mais vulneráveis. Atualmente, cerca de 1.300.000 pessoas morrem no mundo em decorrência de acidentes de moto todos os anos. Sério isso, hein? Bom evitar comprar capacetes, principalmente de qualidade e ideais, né, para cada usuário. Nada de pegar capacete emprestado, porque também muitas vezes não ajuda, só piora a situação num acidente. Das 4 maiores causas de mortes por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil, a doença de Chagas é uma. Nos últimos anos foram registrados cerca de 4.000 óbitos anuais no país, que tiveram como causa básica o agravo da enfermidade. Estudos recentes mostram que de 1.900.000 a 4.600.000 pessoas têm uma doença no Brasil. Silenciosa, a doença de Chagas é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas no mundo. A infecção é causada por um protozoário, sendo comum em locais onde o inseto Triatomnium, conhecido como barbeiro, é encontrado, sendo muito comum nas Américas do Sul e Central. Além disso, afeta principalmente as populações mais carentes. Os sintomas podem ser leves, causando inchaço e febre, mas podem durar muito tempo. Se não for tratada, pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Já o tratamento se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas. A descoberta do ciclo da doença e a transmissão pelo inseto barbeiro em 1909 pelo médico e pesquisador brasileiro Carlos Chagas jogou luz a essa doença, até então negligenciada dos livros de medicina,
voltados para doenças de países desenvolvidos. A enfermidade afeta mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Há ainda um importante problema da subnotificação, visto que de cada 10 pessoas, apenas uma é diagnosticada, de acordo com a Organização Médicos Sem Fronteiras. No Brasil, é estimado que existam pelo menos 1 milhão de casos. No mundo, movimentos migratórios também fazem com que pessoas convivam com a doença. E o governo do estado, por intermédio da Controladoria Geral do Estado, a CGE, fará uma auditoria em loco para verificar a regularidade de obras realizadas com recursos estaduais transferidos aos municípios por meio do Plano 1000, que é do governo passado. Os trabalhos começam essa semana e terão como foco construções e reformas de edificações que já receberam valores superiores a 3 milhões do governo do estado. Ao todo, serão visitados 24 municípios de diferentes regiões de Santa Catarina. As obras que serão inspecionadas totalizam 108,8 milhões de reais em transferências especiais. A auditoria em campo terá 2 momentos. Na prefeitura, os auditores farão análise dos documentos para verificar a legalidade do processo e a adequação orçamentária, ou seja, se há recursos para a conclusão da obra, garantindo a melhor alocação possível do dinheiro público. Na sequência, eles farão a inspeção da obra para averiguar a efetividade dos investimentos. Tem muito prefeito reclamando que assinou esse pacto no último ano, o Plano 1000, na expectativa de receber R$1.000 por habitante. Dentro desse aspecto que foi proposto pelo governo anterior, começaram as obras, só que aí mudou o governo e o dinheiro está bloqueado. Agora, o governador Jorginho Mello, através da CG, divulga essa nota informando que vai fazer a inspeção em loco dessas obras para aí, posterior, ver o que vai fazer, se vai dar andamento ou não nelas. Separar o casaco essa semana vai ser fundamental, pois manhãs frias estão chegando por aí. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 24. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuvas a qualquer momento. Quarta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 28. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Quinta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 26. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Sexta-feira, o dia amanhece com 10 graus, chegando aos 21. Sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A seguir, Plano de Mobilidade Urbana de Criciúma ainda quer contar com as informações da população. A pessoa que está enriquecida em Deus, ela vence um demônio, ela vence uma peste, ela vence uma doença, ela vence um espírito imundo que se levantou dentro da casa dela. Por quê? Porque ela está enriquecida em Cristo. Ela está cheia de poder, cheia de fé e de virtude para fazer a obra de Deus. Crente não é um pobretão. Crente não está, querido, desqualificado, não. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas se você anda com Deus, você está preparado para fazer a obra de Deus. Se você anda com Deus, é tudo o que você precisa. Você está rico. Você abre a boca, você manda, o diabo obedece. Você determina e o mal, ele sai. Porque você está enriquecido. Você está cheio do poder de Deus para fazer a obra. Nele, você é enriquecido. Sem Ele, pobre, miserável, nós não podemos fazer nada. É assim que está a humanidade pobre, a humanidade desprovida da graça de Deus, porque só nele o homem é enriquecido, porque nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Entenda, quando você aceitou Jesus, ele enriqueceu você, ele mudou a tua vida. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez o que para mim e para você? Se fez novo. Diga amém, gente.
Os amigos que estão participando dos nossos programas, preste atenção. A revista Graça Show da Fé, nós estamos publicando há mais de uma década, já vai chegar a 2 décadas muito breve. E ela é uma revista muito importante para a família cristã. Não importa a sua igreja, não importa onde você more, e ela agora está gratuita. Se você quiser agora receber essa revista, é só colocar o seu celular no modo câmera, aproximar desse QR Code, meu irmão, já pula para o seu celular, você vai fazer bom uso. Quanto custa, missionário? 000, não paga nada. É para todos vocês. Faça isso agora e sejam abençoados. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? Curta a página do missionário no Facebook. Você vai receber as mensagens diárias, conferir os horários dos programas e saber antes de todo mundo as últimas novidades. Facebook Missionário R.R. Soares. Curta e compartilhe com as pessoas que fazem parte da sua vida. O deputado estadual Mário Mota, do PSD, ocupou a tribuna para divulgar o edital que o gabinete dele lançou na última segunda-feira. A intenção é selecionar obras e ações a serem beneficiadas com os recursos destinados a ele para emendas parlamentares e impositivas entre os anos de 2023 e 2024. O deputado estadual Mário Mota decidiu inovar na definição de quais obras e ações serão beneficiadas com as emendas parlamentares impositivas do gabinete dele. Em plenário, o deputado divulgou que lançou um edital no último dia 10, abrindo possibilidade para que todos os órgãos e instituições estaduais e municipais e organizações sem fins lucrativos concorram às emendas impositivas para 2024. As emendas receberão projetos destes órgãos respeitando a legislação que estabelece 1% do orçamento do Estado do ano que vem para ser dividido entre os deputados, entre os 40 gabinetes, e nós entendemos que, respeitando todas as demais formas de encaminhamento das chamadas emendas impositivas, o nosso gabinete pretende distribuir essas emendas da forma mais equitativa, mais impessoal e o mais técnica possível. Portanto, nós estamos estimulando as pessoas que nos assistem a ingressarem no nosso site, deputadomariomota.com.br/emendas, e ali eles terão o digital deste edital com um passo a passo, que é muito simples. O parlamentar explicou o porquê decidiu promover esta inovação. As emendas impositivas é um dinheiro público e, como tal, precisa ser assim tratado com todo o respeito possível, ofertando uma equidade, uma justiça de participação, não só nas regiões relacionadas à votação que o deputado teve, com o devido respeito, mas a todo o estado de Santa Catarina. As inscrições ficam abertas até o dia 22 de agosto. No dia 2 de outubro, o gabinete do deputado vai divulgar os projetos selecionados. E o município de Criciúma está em pleno desenvolvimento do seu plano de mobilidade urbana até 2050. E para isso continuar, que eles querem ouvir a população para saber mais um pouco sobre problemas das localidades e também das comunidades.
Bom, a mobilidade urbana de Criciúma muito se discute, muito vem se discutindo ao longo dos anos, mas o município está preparando aí toda o seu staff, né, com reuniões, na comunidade, enfim, para poder aí desenvolver esse plano até o ano de 2050. Sobre isso eu vou conversar com o diretor de operações de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, o João Paulo Casagrande. Então, vocês já fizeram uma parte desse novo plano de mobilidade urbana do município, que tanto é esperado também pela comunidade, embora muita gente ache que não se contemple dentro desse plano, mas todo mundo é usuário, tanto pedestres quanto motoristas, enfim. Isso mesmo. Bom dia. Nós fizemos toda a parte de diagnóstico, né? Então, o plano ele se iniciou em julho do ano passado, né? E ele vem sendo feito um raio-x do município, onde se faz todo um estudo e análise do município sobre a mobilidade urbana, seja por veículos automotores, seja por pedestres ou ciclistas. Com esse diagnóstico, a gente conseguiu levantar todos os problemas que nós temos no município e qualidades também, nesse ponto, para agora sim ver as metas para as ações que a gente tem que fazer de melhorias do plano de mobilidade. Como você disse, já foi apresentado, né, em oficinas para diversas comunidades, mas aquelas pessoas que não participaram ou não sabiam, têm oportunidade de estarem ainda se inserindo nesse projeto? Sim, esse plano é todo participativo. Então, em todo momento, nós temos alguns marcos durante o plano que a gente faz com que a comunidade participe também, obrigatoriamente pelo plano. Ou seja, semana passada fizemos as oficinas. As oficinas, elas vêm com caráter de apresentar para a comunidade tudo que foi levantado e também buscar mais pontos que caso o projeto não tenha contemplado. Só que a gente sabe também que não há possibilidade de todos participarem. Então, a gente abriu a possibilidade de nosso site, tem um formulário que as pessoas podem estar contribuindo para isso. Ou seja, lá vai ter algumas perguntas sobre a mobilidade, sobre a região, onde mora, qual a sua trafegabilidade, onde se trabalha, para que a gente consiga levantar mais pontos e contribuições. Se alguém da população diz, olha, tem tal ponto que eu sei que é um problema, ele pode estar validando o nosso estudo ou levantando algo que nós não conseguimos contemplar nesse ponto, né? Posteriormente a isso, agora a gente vai para as metas. Então, assim, tendo esse diagnóstico todo validado, a gente vai para ver agora as ações. Quais são as ações que a gente tem que fazer para a melhoria daqueles pontos críticos, né? A curto, médio e longo prazo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a levantar todas as ações que têm que ser realizadas para mostrar novamente para a população em audiências públicas futuramente. E esse plano, ele tem prazo determinado? Ele tem a hora certa de acabar? A conclusão dele tem uma data, João? Sim, o plano ele vira uma legislação. Assim como o plano diretor, o plano de saneamento básico, o plano de mobilidade, ele também vira lei. Então, o contrato que nós temos com a empresa que está elaborando esse plano junto conosco é de agosto desse ano. Então, até lá, a possibilidade é que isso já esteja com uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Que é importante também ser participativo nas audiências públicas e juntamente com os vereadores para estar apresentando todas essas metas, que eles concordem também sobre isso, para que seja aprovada a legislação futuramente. E esse plano ele vai contemplar até 2050 Criciúma. Então, ou seja, a gente não trabalha só no diagnóstico apenas a trafegabilidade de agora, os números de agora, de quantos carros passam na Avenida Centenário e assim por diante. A gente já faz uma estimativa de aumento, de crescimento enquanto é isso. Então, a gente estuda o presente e o passado para conseguir planejar o futuro. Até porque, né, Criciúma, a gente sabe que a malha viária tem números, assim, alarmantes, né, porque cada vez está crescendo mais, já chegou a ter 2 carros por habitante em Criciúma na conta, né, então uma hora ela não vai fechar, né, a trafegabilidade vai acabar sendo estrangulada, né. Então, assim, justamente o plano de mobilidade ele veio com essa urgência para nós, justamente por isso. Só que o governo não está parando por aí, não é só fazer o plano e as metas dele. Nós estamos com a central semafórica também, que, se eu não me engano, a licitação já está aberta sobre isso, que também vai contemplar alguns estudos mais focados. Então, o plano de mobilidade ele me dá subsídios para um estudo mais detalhado daqueles locais. A central semafórica ela vem para fazer estudos melhores e a criação de uma central integrada, também para melhorar todos os nossos semáforos do município. Além disso, também vias novas que nós estamos criando, como a Antônio Scott. Então, o governo ele está todo empenhado na melhoria, de fato, da mobilidade urbana do criciumense. Também para que tenha a atratividade das empresas e indústrias virem para o nosso município, assim fazendo ele crescer cada vez mais. João, só para a gente encerrar, essa pesquisa que está no site da Prefeitura, ela fica até quando para as pessoas poderem estar respondendo? Este mês, se eu não me engano, até mês que vem. A gente botou um prazo inicialmente de 30 dias, só que também é algo que a gente vai analisar. Se a gente vê uma grande procura enquanto a isso, que a população está usando de fato, a gente vai deixar aberto
aberto, porque quanto mais informação para nós, melhor. Então a gente estipulou um prazo de 30 dias. A partir desses 30 dias, se de fato não ter mais acesso, não ter mais procura, a gente encerra por ali. Se ainda tiver uma procura muito grande, a gente continua deixando ela aberta. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então você, munícipe, né, de Criciúma, ou então até mesmo usuário do sistema da malha viária, pode entrar, fazer essa contribuição, como o João disse, porque é importante. Se não chegar o problema até a prefeitura, eles também não vão saber todos que acontecem na cidade. De repente, na sua rua tem um cruzamento perigoso, ou então precisa de uma ciclovia, ciclofaixa na sua comunidade, enfim, travessias de escolas, algo que você acha que realmente precise aqui para o nosso município na questão de mobilidade urbana. Está no site da Prefeitura Municipal de Criciúma, bem fácil acesso, é o primeiro banner, dá para responder rapidinho e você contribui para uma cidade melhor. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, é bem fácil de fazer essa pesquisa, de responder essa pesquisa, e você acaba contribuindo aí para a mobilidade urbana da cidade. Como o João disse, né, todo esse projeto vai ser aprovado, depois levado à Câmara, votado e aí sim constituído, para que outras mudanças vão acontecendo de forma mais consciente no nosso trânsito e na nossa mobilidade urbana. Isso é muito importante para quem a gente vai deixar para o futuro também. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa tarde de segunda. Daqui a pouco eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera, e também agora às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, e acompanha a nossa programação. Até mais, tchau!